Olá, boa tarde, bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista. Nosso canal é especificamente para falar sobre Corinthians e Palmeiras e provavelmente vai ter algum vídeo sobre alguns jogos do Champions ou alguma joga da seleção. Essa é a ideia. Comente embaixo se vocês desejam que eu fale sobre alguns times da Europa ou da seleção brasileira. Primeiramente, hoje vamos falar do Corinthians, especificamente do Dorival Júnior. O Dorival Júnior, ele foi apresentado ontem na coletiva, né? Então ele se torna um dos que treinou 4 times grandes do São Paulo. Ele treinou 3 grandes times do Rio, ele treinou time em Minas, ele treinou vários times do futebol brasileiro, né? Então vamos falar sobre Dorival Júnior em respeito à situação da apresentação do Dorival no Corinthians. O Dorival, na coletiva, ele elogia vários, principalmente o Corinthians. Ele já tinha elogiado o Corinthians lá em 2023, inclusive ele foi perguntado sobre isso na coletiva, quando estava enfrentando o Corinthians, sendo treinador do São Paulo. Ele elogiou a fiel torcida. E principalmente os temas que Dorival foi perguntado, porque ele não aceitou, nem sequer abriu conversa com o Grêmio, nem sequer abriu conversa com o Santos. Porque ele acredita que ele tem um sonho, né? Ele é do São Paulo, ele nasceu em cidade de São Paulo, e é um sentimento que ele tinha de poder treinar o Corinthians, pela torcida também, quando ele fala sobre isso, quando ele jogou pelo maior rival, Palmeiras, né? Quando estava em Morumbi, ele fala respectivamente sobre o sentimento, né, de poder treinar o Corinthians, né? Então, os principais assuntos do Dorival, ele também fala sobre convencimento do projeto do que o Fabinho apresentou para o Dorival, e ele acreditou que é um projeto interessante para ele treinar o Corinthians, para vir, e foi convencido de vir treinar o Corinthians, né? O Dorival também foi perguntado sobre a questão de feijão com arroz, porque de fato ele não gostou muito de ser determinado assim quando estava em São Paulo. Inclusive ele foi perguntado sobre isso. E isso é um tema muito interessante de como o Corinthians vai jogar, né, com o Dorival. O Dorival é um treinador muito conhecido em jogar de forma com posse de bola. É um time que tenta jogar para frente. E as características de alguns jogadores que estão no elenco pode combinar com as características do estilo de jogo do Dorival, porque o Corinthians tem jogadores como o Carrilho, como o Garro, como o Igor Coronado, né? Que são jogadores que tratam bem com posse de bola, e tem jogadores de pegada de marcação como Martinez e Ranieri, principalmente o Bidon, que tem uma grande saída de bola. E o Dorival foi perguntado também a respeito de por que não estava contra o Flamengo, né, por questão de audiência que ele teve, e não pôde vir, né, e ele acreditava que Orlando Ribeiro estaria mais preparado porque conhecia mais o elenco, e também falou o atrasos de poder fechar o contrato também porque o Fabinho tinha que voltar para poder estar no jogo contra o Racing. Então, os principais desafios do Dorival, né, o próprio admite, seria o Corinthians conseguir jogar com a ausência do Rodrigo Garro. Porque o Rodrigo Garro, né, vocês, o torcedor do corintiano, eles têm uma lembrança de 2, 3 anos atrás, quando o Corinthians é um time que sofria muito sem a presença do Renato Augusto. E o Corinthians hoje sofre com a ausência do Rodrigo Garro, porque sem a presença do Garro, o Corinthians tem sido sequências bem negativas, né? Porque ele jogou contra o Palmeiras, maior rival, na final
de Campeonato Paulista, depois não conseguiu jogar contra a Bahia, não conseguiu jogar contra o Huracan, não conseguiu jogar contra o Vasco, né, que talvez foi o único jogo bom pós-paulista, né? Não conseguiu jogar contra o Flamengo e outros jogos Rodrigo Garro não esteve presente, e inclusive o Depay foi sacrificado, né, para jogar um pouco mais atrás, né? Então, um grande fator principal é a esperança de Igor Coronado, né? Há um ano atrás, especificamente, Igor Coronado vem com grande expectativa que o torcedor colocou nele e ele não conseguiu fazer grandes jogos, né? Ou engatar uma grande sequência, falta de minutagem, problemas físicos, foram outras questões que impediram, né, que o Igor Coronado conseguisse desempenhar o que o torcedor colocou uma expectativa muito grande quando ele chega no São Paulo, né? Então, a expectativa é muito grande. Ele talvez tenha feito alguns jogos bons, né, que são pouquíssima, contra a Fortaleza, jogo bom contra o Velo Clube, depois outro jogo bom, acredito, contra a Fortaleza e Velo Clube. Ele tem feito grande jogo, também fez um golaço contra São Paulo, mas está longe de ser um jogador que a torcida esperava muito mais, esperava que ele fosse um Garro. E com a ausência do Rodrigo Garro ele pudesse jogar, ele teve problemas físicos, né? O grande desafio do Dorival também foi perguntado sobre problemas políticos, né? Que existe uma grande chance de Dorival, né, de presidente do Corinthians, Augusto Melo, ser impeachmentado, né, no caso. Desculpa. Então, a resposta do Dorival foi muito clara, ele conseguiu se esquivar tranquilamente, né? Minha preocupação é esportiva técnica dentro do campo, eu não vou entrar na área é uma área que me compete, né? Não vou entrar em uma área que me compete. Então, ele fala a respeito disso, ele elogia o Fabinho Soldado, porque ele falou que teve um trabalho vitorioso junto ao Fabinho. Então, essa é uma questão que ele fala. O grande problema do Corinthians é bem claro, problemas defensivos, né? Durante o 2025, o Corinthians sofreu 33 gols em 29 jogos, isso é muito alto. Ele também elogia o Ramon Dias, né? Acredita que Ramon Dias fez uma base muito boa, ele elogiou o trabalho do Ramon Dias, mas um grande problema que o Dorival precisa resolver é problemas da defesa, de tomar 33 gols em 29 jogos, em uma equipe que foi muito considerado por ser vencedor, como uma equipe defensivamente muito organizada, né? Defensivamente, Corinthians era conhecido uma defesa muito sólida, que o tornou vencedor, né, com treinadores como Tite, Mano e Carille. Então, Dorival também quer um trabalho ainda mais coletivo de marcação, a fim de recuperar mais segurança. Ele também falou sobre a derrota do Corinthians para o Flamengo. Especificamente, ele acredita que um jogo não pode determinar, né, uma equipe, né? E o Dorival terá desafio, ele acredita que pode recuperar o futebol do Coronado, ele acredita que pode recuperar o futebol tentar, né, conseguir recuperar o futebol do Félix Torres, que também é um grande desafio, o André Ramalho. A defesa do Corinthians, digamos, toda a zaga tem sido um problema. Não tem um zagueiro que tenha se destacado, né? No caso, o Gustavo Henrique é o que menos comete erro, né? Mas também não dá para colocar uma expectativa muito grande. André Ramalho chega muito bem, só que esse ano tem tido um ano muito abaixo do esperado, e Félix Torres, né? Então, o Dorival também fala a respeito do losango do Ramon Dias, né? Lembrando que o Corinthians do Ramon Dias teve grandes momentos, principalmente nas 8 vitórias seguidas, com a utilização do losango, né? Trio,
Garro, Yuri e Depay, né? Depois os volantes atrás, cobrindo, como Ranieri, José Martínez, às vezes entra o Bidon, né? E André Carrillo. No entanto, o problema de Losango é o jogo sem a bola, porque na marcação, quando o Corinthians está sem a bola, defensivamente é vulnerável, né? O Garro tenta ajudar a marcar, o Depay não consegue ajudar muito na marcação, nem Yuri, né? Porque estão na frente. E o próprio Dorival conhece muito bem a utilização do Losango, porque ele utiliza isso pelo Flamengo, né? Com o poder de utilizar o Pedro, Gabigol, né? Juntos, que era impossível para qualquer treinador, né? E um grande ponto que o Dorival também foi perguntado foi de lidar com a estrela, porque Dorival lidou com o Neymar no início da carreira, lidou com vários craques da seleção que tem, entre eles Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, e ele foi perguntado se poderia lidar tranquilamente com Depay, né? E a gente sabe que Dorival tem essa capacidade, porque ele conseguiu, foi o único que conseguiu fazer o Gabigol acreditar, né, de que é possível sim, digamos assim, jogar como abrindo mão de jogar como segundo atacante, abrindo mão de jogar como centroavante e jogando com Pedro, da qual o Flamengo foi muito vencedor, né, com esse esquema de jogo, com a lesão do Bruno Henrique, claro, a dupla Gabigol e Pedro, e o Flamengo acabou ganhando o Libertadores e Copa do Brasil, né? E também o grande, para finalizar, o ponto da base, né? O Dorival falou que ele gosta muito de jogar com a base, e ele aposta em vários jogadores importantes, né? No São Paulo, principalmente, ele apostou no Beraldo, né? Então, grandes méritos do Dorival, né, sobre arroz com feijão. Ele disse que em 2002 até 2011 era um treinador que montava time no início e também teve momentos que ele pegou o time na metade, né, como acontece agora, né? Ele fala que ele consegue jogar de estilo de jogo diferente, ele consegue adaptar, e esse sobre arroz com feijão precisa de tempero, ele consegue tranquilamente se adaptar com o estilo de jogo de acordo com o elenco que ele tem à disposição, né? Ele fala sobre estilo de jogo, ele fala sobre a base e também, né, o Dorival, ele acredita que possa, né, digamos, contar com os jogadores da base, como o Guinigão, como o João Pedro Choca, né, que são jogadores importantes. Um grande mérito do Dorival também foi encaixar o Pedro e Gabigol no ataque. Também teve, principalmente São Paulo, os encaixes dos jogadores, como o Caio Paulista, né? Caio Paulista joga uma temporada que nunca jogou, né? E depois foi para o Palmeiras e não conseguiu jogar o que esperava dele quando ele jogou no São Paulo. Ele encaixou perfeitamente a posição do Alisson, puxando ele um pouco mais para trás, né? Ele consegue encaixar o Wellington Rato, né? E deixando o Luciano em algum momento no banco, né? E ele foi perguntando também sobre a utilização de jogadores de pontas, certo? Porque são jogadores, porque no São Paulo ele apostava muito no jogada pelos lados, principalmente com Caio Paulistas, né, que atuava pelo lado, né, entre outros com Rafinha, que pisava muito pelo lado, e pela seleção também, que tinha muitas pontas, e o Corinthians carece. E ele fala que ele consegue tranquilamente adaptar de acordo com as peças que ele tem. Ele conseguiria e tentaria jogar o jogo sem Garro, e quando o Garro estiver à disposição também, e que não teria problema também de contar com Coronado e Rodrigo Garro junto, né? Então esse é o tema do Dorival na coletiva. No próximo vídeo vamos tentar falar sobre os problemas
de bastidores do Corinthians, né, das notícias, da saída do Pedro Silveira, do reprovação das contas do Augusto Melo, se existe chance de cair ou dele ficar. Então, tudo no próximo vídeo, né? Falaremos também dos pós-jogo do Corinthians Novo Horizontino e também do Palmeiras e Ceará. Muito obrigado. Se inscreva no canal, comente, dá o like. Até mais. Dorival, boa tarde aqui à sua esquerda. Tudo bem? É uma pergunta singela, mas não. O que te seduziu para vestir essa camisa, para estar aqui, para vir para o Corinthians? O que foi o ponto que falou assim, não, agora eu vou? Primeiro eu agradeço a todas as equipes que entraram em contato. Para mim foi uma satisfação. Já no primeiro dia da minha saída da CBF, eu ter tido a oportunidade, mas eu precisava de uma parada necessária. Eu não ia reiniciar um trabalho, talvez antes até da metade desse próximo mês. Para mim foi marcante a saída, é a única coisa que eu quero falar a respeito, foi marcante. Até por aquele sentimento de você ter chego e naquele instante os resultados não acontecerem da maneira como gostaria. Mas assim, de um modo geral, eu me interessei muito por tudo aquilo que o Fabinho me colocou. Uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, tenho muita confiança. Fizemos uma parceria vitoriosa e eu espero poder reeditar esse momento. Acreditei muito. Volto a agradecer a todas as equipes que me procuraram. Peço até desculpas por não ter aberto negociação com nenhuma delas, nenhuma. E acabou acontecendo com o Corinthians. É uma coisa que veio do coração. Eu espero que eu possa retribuir essa confiança depositada.